Escola de Psicanálise Koinonia, curso de formação em Psicanálise Clínica EAD. Qualquer pessoa pode se beneficiar da psicoterapia. Na verdade, a gente poderia pensar em dois grandes públicos. Um são aquelas pessoas que têm algum sofrimento. A crise num casamento, o término de um namoro, uma viagem para um lugar desconhecido, a perda de um ente querido, um sofrimento, uma crise de um problema agudo. Essas pessoas vêm para a terapia porque elas precisam resolver esse problema que está acontecendo na vida dela. Um outro público é aquela pessoa que não está passando por um problema exatamente específico naquele momento, mas ela quer se descobrir, se autoconhecer, se tornar mais segura ou menos tímida, alguém que quer evoluir como ser humano. A terapia pode ajudar a acelerar o processo que ela, sem a terapia, poderia demorar muito para conquistar e para conseguir. É difícil a gente determinar quanto tempo dura o processo terapêutico. Então, o que a gente pode dizer é que se a pessoa tem um problema agudo, a gente faz uma terapia mais focal, olhando para o problema dela para que esse problema se resolva. Algumas pessoas vêm com um problema pontual e elas continuam em terapia porque depois de resolver a crise que ela estava passando, ela quer se descobrir, se autoconhecer. Eu não acredito numa terapia que dure anos, porque eu acho que depois que você ficou um tempo com um profissional, se você não melhorou em algum ponto, você precisa de um outro olhar, alguém que te ajude a ver as coisas de uma forma diferente. E se você conseguiu evoluir, você está pronto para deixar a terapia e depois voltar em outro momento. Então, tem pacientes que ficam durante 6 meses em terapia, tem pacientes que ficam alguns anos. Tudo vai depender de cada caso. Muita gente tem medo de ir para terapia e ficar falando e não ter nada em troca no final ou durante a terapia. Existem vários modelos de psicoterapia. Alguns terapeutas são mais ortodoxos, tradicionais. Eu sou um terapeuta um pouco mais participativo. A gente vai chamar um terapeuta mais expressivo. Ou seja, eu interajo com o meu paciente porque para mim interessa construir com ele o seu processo de cura. Então, não, o paciente não vai ficar falando sozinho. Existem alguns casos em que o silêncio é importante para que o paciente elabore o seu sofrimento, a sua questão. Mas, de modo geral, isso não é uma regra. Cada paciente demanda uma coisa. Então, o processo de terapia é um processo de construção. Se meu paciente precisar de um pouco mais de silêncio, eu vou ficar um pouco mais em silêncio. Eu gosto de falar para os meus pacientes que a sua mãe, os seus amigos, eles podem te dar bons conselhos. Eu, como psicólogo, eu não posso dar conselho. O que eu faço pelo meu paciente é fazer as perguntas certas para que ele encontre as suas próprias respostas. É diferente de um amigo que vai te dizer o que você deve, o que você não deve fazer. Eu acho que o psicólogo ele precisa se aprofundar naquelas questões que são mais difíceis para que o paciente encontre o seu caminho. Eu gosto de uma metáfora, que é como se o psicólogo fosse uma luz na cabeça do paciente. Aonde o paciente vira, o psicólogo vai iluminar. Mas quem escolhe para onde ir e que caminho fazer é o paciente. A escolha é sempre do paciente. Eu acredito que mais importante do que quanto uma pessoa pode pagar para o terapeuta é o engajamento dela com a terapia. Então, no meu caso, eu sempre gosto de conversar com o meu paciente e negociar com ele para definir quanto ele pode pagar e que é confortável para ele e para mim também. O que eu acho que é mais importante é que investir em terapia é um dinheiro que nunca se perde. Você pode não ter emprego agora ou ter um trabalho que não te pague muito bem. Investir na terapia vai te fazer uma pessoa mais preparada, mais segura, um melhor profissional, um melhor marido, um melhor tantas coisas, que esse dinheiro que você vai investir em você mesmo vai te trazer retornos pelo resto da sua vida. Então, eu nunca acho que é caro investir em saúde emocional. Independente disso, o valor é um dinheiro que a gente sempre pode negociar com o terapeuta. Eu já tive alguns pacientes que, por terem uma religião, serem fiéis às suas crenças, se sentiam um pouco culpados por procurarem terapia. Eu acho bastante importante que a pessoa que tem uma religião, ela possa conversar com o seu conselheiro religioso, que ela possa ter a sua fé. Mas a religião, ela está preocupada com a parte espiritual do homem. Já a psicoterapia, ela vai cuidar do emocional. Essas duas coisas são igualmente importantes. Assim como quando você tem uma gripe, você deve ir ao médico. Se você tem um problema emocional, uma depressão, uma tristeza profunda, um problema de ansiedade, você deve procurar um psicólogo. Eu acredito que a religião e a psicoterapia, elas são complementares, porque elas olham para lugares diferentes. E o homem é um homem total. Então a gente não pode pensar que o homem que vai na terapia não pode ter uma religião, ou tem religião não pode ter uma terapia. Eu acredito que a gente pode somar forças.